uma primeira coisa que eu destaco é a questão de como a gente entende a vida. Bem, nós estamos numa casa espírita, então não é possível não se falar de reencarnação nem na imortalidade da alma. E todo o Evangelho, toda a mensagem de Jesus é focada na imortalidade da alma. Se a gente for tentar ler o Evangelho e se apegar simplesmente à vida material, ou que a nossa vida termina com isso aqui, nada fará sentido no Evangelho. Absolutamente nada. Né? E a gente começa um passo a passo. Eu prefiro a gente ir bem devagar, né? Eu falei de escolhas. Tá, Ricardo, mas aí como é que a gente faz as nossas escolhas? Quais seriam as escolhas certas, né? Como é que a gente se vai ver? Veio com um manual, quando a gente nasce, entregaram o manual para vocês? Né? Quando você compra um aparelho doméstico, né? Um fogão, né? Um liquidificador, todos os aparelhos vêm com um manualzinho, né? A gente lê esse manual? Raramente a gente lê, né? O carro, quando alguém compra o carro, lê o manual? Então, o ser humano encarna, deveria vir com um manualzinho, né? Pô, pra gente saber quais as escolhas que a gente tem que fazer, né? Esse manual ele foi dado mais ou menos aí em várias épocas, né? Em vários momentos, né? Da humanidade, né? E Jesus trouxe um manual mais completo pra gente aí, pra gente tentar seguir o melhor caminho. Mas, vamos lá, vamos começar bem do início. Para a gente saber se as nossas escolhas são as melhores, eu tenho que saber diferenciar o certo do errado. Todos nós sabemos? Será? Sabemos? Não? Mais ou menos? E como é que a gente consegue saber o que é certo, o que é errado? Será que aquilo é certo? Será que é errado? Isso tem uma palavra que resume isso, né? Eu costumo usar 3 palavras na minha vida. Aí eu vou compartilhar com vocês essas palavras. Desde muitos anos que eu me encontrei no Espiritismo, essas palavras norteiam a minha vida. A primeira delas, discernimento. Já está dizendo, discernimento é você saber distinguir o que é o certo do errado. A segunda palavra, disciplina. Disciplina, o que significa disciplina? É a tua relação, a forma como você lida e se relaciona com as suas responsabilidades, com as nossas responsabilidades. A partir do momento que eu assumo uma direção, eu mantenho a disciplina de seguir naquele caminho, assumindo as minhas responsabilidades. Dessas responsabilidades, as consequências das escolhas que eu fiz. E por último, perseverança. Perseverar e persistir, né? Apesar de todas as dificuldades, você não mudar de rumo. Não mudar o rumo. Isso para quem sabe que está no rumo certo, né? Aí a gente precisa de uma bússola também, né? E vai de novo a bússola. Qual é a bússola? O Evangelho. Eu vou só norteando o manual, a bússola, como qualquer um queira entender de qualquer forma. É a gente entender que a gente pode traçar um rumo com discernimento, com disciplina e perseverança. Lógico, dentro da perseverança tem que ter a fé, né? Tem que acreditar efetivamente que aquilo ali é o caminho. E não estou falando só do caminho, independente de aqui ser uma casa espírita, existem outras religiões que norteiam algumas verdades, apesar de todas as religiões sempre têm a mão do homem para modificar alguma coisa, alguma coisa ali mais interessante para lá e para cá, não é tão interessante, né? Então a gente lida com isso tudo. E aqui, agora sim, vou começar a passar aqui que a gente está na palestra 4, entendendo um pouco do Evangelho, da lei moral e livre-arbítrio. Vou continuar indo um pouco aqui.
A Maria Ângela vai me controlar no tempo, porque como é a primeira vez, eu estou preocupado a questão de eu falar e ter o tempo de falar o que é importante. Né? Dentro do evangelho do que eu estou falando, temos a questão do conhecimento. Né? O conhecimento nos ajuda a tomar essa decisão, a fazer as escolhas certas, como eu já falei. E aí, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. Basta o conhecimento para a gente ainda fazer as escolhas certas? O que vocês acham? Tudo isso aqui, ó, a gente lê um monte de livro, acumula um monte de conhecimento, mas a vida continua uma porcaria. Tá faltando alguma coisa, né? A gente aplica o conhecimento, a gente põe em prática o conhecimento. Muitas vezes a gente adquire o conhecimento, né? E eu já passei por essa fase, né? Eu me chamava, depois que eu fui me esclarecendo, quando eu comecei espírita, aí depois eu falava, eu era o pseudo-espírita, né? Porque a gente lê, caramba, que coisa legal, aí adquire aquele monte de conhecimento, a primeira coisa que a gente quer convencer é o amigo do lado. É o vizinho, né? É o parente, é a esposa, é o filho, mas a gente não quer se convencer daquilo. Primeiro a gente acha que o outro precisa daquele conhecimento. E a gente começa a querer propagar aquele conhecimento, mas a gente em nenhum momento ainda está aplicando em nós. O conhecimento ainda não está em nós. E aí a mudança não ocorre. A mudança não ocorre só em adquirir conhecimento. A gente tem que transformar esse conhecimento em quê? Em sabedoria. E o que é sabedoria? É colocar em prática o conhecimento. É vivenciar esse conhecimento. E conforme a gente vai experimentando isso, as coisas acontecem. E se a gente está atento aos acontecimentos de nossa vida, conforme a gente vai fazendo essas mudanças, e mudanças no nosso interior, a gente vai percebendo a resposta. A resposta vem, pessoal. Não tenham dúvida. Eu quero acreditar que todos aqui, de alguma forma, experimentaram em algum momento da vida de vocês, quando vocês estenderam a mão desinteressada para ajudar alguém em algum momento, porque a todo momento a nossa vida é feita de infinitas oportunidades da gente ajudar o próximo. Em algum momento a gente não sentiu algum frisson, alguma sensação assim, caramba, eu acho que eu fiz a coisa certa, né? Quando a gente sente assim, eu fiz a coisa certa com aquele próximo, com aquele irmão, né? Não revidei ou não fiz alguma coisa que seria errada, né? Veio uma sensação, vocês nunca sentiram isso? Alguém já sentiu? Eu já senti. Né? Dá uma sensação assim, né? A gente não sabe nem explicar a sensação, né? Só quem sentiu é que consegue se auto-explicar. Só que logo depois daquilo a gente esquece, a gente acha que aquilo ali é bobagem. Mas é um sinal, porque a partir do momento que a gente começa a fazer a coisa certa, vem a misericórdia do Pai e te abençoa com uma boa sensação. É uma coisa indescritível. Mas aquilo é para te motivar, ó. Tá aí, ó. Essa é a resposta, esse é o caminho. Esse é o caminho a seguir. Então, para a gente não entrar no manual direto, que o manual é complicado, às vezes vem escrito em chinês, às vezes tem tradução ou não. E o Evangelho de Jesus vem com parábolas e é sempre confuso. Mas a gente tem que saber o básico, distinguir o certo do errado. E no Livro dos Espíritos traz, né, o que é o bem, o que é o mal, para que a gente possa fazer a escolha. O bem é tudo que de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que está contrário à lei de Deus. Pô, Ricardo, não disse nada. Não é verdade? Não sei. Para isso a gente tem que entrar. Quais são as leis de Deus? Porque se eu estiver cumprindo as leis de Deus, eu estou fazendo bem. Se eu não estou cumprindo as leis de Deus, eu estou fazendo mal. Aí eu tenho que saber quais são as leis de Deus. O Livro dos Espíritos também traz. Pô, mas onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. No fundo, quando nós
fazemos alguma coisa errada, a gente tem uma sensação que não é boa, que nos indica de alguma forma que aquilo ali não está legal. Algum sinal, a não ser que a gente esteja muito envolvido emocionalmente ou mentalmente de emoções muito negativas, e a gente não consegue perceber esse sinal. Eu não sei se vocês sabem, né? Cada um de nós tem um amigo espiritual, né? Todos sabem? Esse amigo espiritual está aí para nos ajudar, né? Dentro do possível, né? Quando a gente quer ouvi-lo, né? Porque é bem suave, né? Porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, né? Então ele tem que, de alguma forma, e só eles sabem fazer isso, é chegar e dar aquele sopro, né, no nosso ouvido. Ó, é por ali. Uma coisa assim, ó, não isso agora, calma. Não responde agora aquele e-mail, né? Não responde agora, calma. Né? O e-mail do chefe, né? Te deixou nervoso e tal, então calma. Então a gente tem que estar aberto a essas coisas. A gente tem que estar conectado, né? A gente fala muito aí agora, atualmente, estamos entrando na era do 5G, né? Uma modernidade, né? Da nossa atualidade, né? Vai começar a pegar em todo lugar. Vocês conhecem o Deus G? Já ouviram falar? Deus G. É, Deus G, pô. Sempre existiu. Mas aí tem um negócio, né? Não é qualquer modem que pega essa conexão aí. O modem, vocês sabem qual é o modem? Como é que a gente se conecta a essa rede, a esse universo, ao Deus, ao Criador? Como a gente se conecta? Através de quê? O modem é o coração. E a palavra-chave é a prece. Então, a qualquer momento, em qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não cai a rede não cai, não cai, tu tem que ligar, né, pro 0800 e tal, a rede não cai. Está disponível para nós, além do amigo espiritual, que está bem próximo, mas o Deus G está conectado direto, 24 horas por dia, em qualquer lugar do universo, do planeta, encarnado e desencarnado, dos dois lados da vida, não importa. A gente está conectado com isso. Não colocou. Tá ligado? Eu testei. Bem, vamos lá. Eu tô nesse caminho para a gente chegar no slide que a gente vai falar. E boa parte disso tudo, que é o oposto do conhecimento, é o quê? A gente sofre, a gente comete erros e a gente vai acumulando isso durante a nossa vida, né? Agora não entrou, mas tudo bem. E aqui aparece um slide que a gente carrega, né, a nossa personalidade, né? A palavra persona, né, que a gente traz Aí nós estamos falando da personalidade, né? Persona é teatro grego, significaria máscara, né? A gente colocava a máscara para representar algo que a gente não era, o que a gente não é. Só que a gente carrega dentro dessa personalidade, a psicologia explica a personalidade, né? Como um conjunto de fatores psicológicos, etc, etc. Mas o que nós somos hoje, na verdade, é resultado de várias vidas que nós já tivemos. É um acumulado de experiência que a gente não sabe precisar. Quantas vidas nós passamos, talvez em outros planetas, não sabemos, né?
Só que o resultado de todas essas experiências é o que a gente é hoje. A gente acumula na nossa personalidade tudo o que a gente foi, de alguma maneira. E a gente está nessa caminhada. Cada vida a gente tenta melhorar alguma coisa, né? Cada vida a gente tenta melhorar alguma coisa. Eu já passei por uma experiência própria, né? Não sei se alguém já teve essa experiência. A gente acordado, a gente está tudo bem, né? Então a gente vive a vida, a gente tem certeza das nossas escolhas pelo caminho certo. Mas durante o sono, eu tinha sonhos que eu me deslocava para locais para fazer coisas que eu não faria conscientemente. Na minha consciência, na minha vida agora, né? E eu ficava intrigado, era tipo um pesadelo que eu me encontrava, eu não queria fazer aquilo, acordava suando e eu não entendia. E fui buscar essa explicação na casa espírita, né? Busquei essa informação, pô, mas eu não faço isso, não quero fazer isso, mas no sonho, a explicação que veio é a seguinte: a gente às vezes passou várias vidas em vícios ou fazendo coisas erradas durante muitas vidas. De algumas poucas vidas para cá, a gente resolveu mudar, resolveu dar um passo adiante, né? Mas ainda na balança, ainda pesa aquelas outras vidas, ainda naquele modo de viver, naquela forma de fazer. E isso é um esforço para que a gente efetivamente se modifique. Então, apesar da gente, às vezes, acreditar, não, eu não gosto mais daquilo e tal, mas quando a gente está em sonho, a gente se conecta, né? Outras palestras devem falar um pouco disso, mas a gente se conecta com a nossa consciência maior, a gente se lembra de algumas coisas, de outras vidas e tal, e é como eu estou falando, a nossa personalidade é formada por essas sequências de vida. E a gente precisa lidar, para a gente se modificar, como eu estava dizendo, a gente precisa lidar com esse peso do passado, não só da vida de hoje. Então, olha o tamanho do esforço que a gente tem que fazer para mudar alguma coisa que está tão arraigada e tão apegada em nós. Não é fácil. Com certeza todos sabem, todos nós sabemos de alguma maneira tudo que a gente tem que mudar, né? Quando a gente fala, a gente se vangloria, né? Pô, minha personalidade é essa mesmo, minha personalidade é forte. Eu sou assim mesmo. Quer dizer, a gente ainda nem acordou, nem despertou de que não é bem assim, não deveria. A gente está, né, falando isso, a gente deveria estar humildemente nos reconhecendo, falando, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar de alguma forma. E como a gente muda um hábito? Sabe? Como a gente muda um hábito? Ou um vício, né? Porque o hábito pode ser bom, mas o hábito pode ser ruim, né? O hábito ruim seria o vício. Como o hábito? Substituindo por outro hábito. É uma opção. Mas assim, eu preciso acreditar em alguma coisa para mudar o hábito. Mas basta só a crença? O que vocês acham? Mas aí você sempre cai numa armadilha, né? Porque a gente começa assim, eu quero mudar, né? Mas quando você cai numa determinada situação, você volta. Você sucumbe, né? A gente se distrai e sucumbe, né? É o vício. Mas o vício, alguém já disse, as palavras não são minhas, a gente vai para o gatilho. A gente precisa descobrir qual é o gatilho, o que me faz cair. Muita gente fala que, por exemplo, o fumante, né? Às vezes o gatilho é um cafezinho. Vou tomar um cafezinho, já é o gatilho para puxar o cigarro, né? Tenho colegas que são fumantes. Pô, então para de tomar o café, né? Simplificando a coisa, mais ou menos indo por aí. A gente tem que descobrir o gatilho que nos ativa a repetir aquele hábito que a gente quer mudar. E depois persistir e não mudar, até substituirmos por um novo hábito.
Mas conseguiu parar de fumar. Uhum. Também, né? Então, assim, primeiro a gente saber que a nossa personalidade, ela traz esse peso, né, que a gente tem que ter um grande esforço para mudar. Dentro da sequência, a gente comete erros e sofre por conta da nossa ignorância também. Às vezes a gente não sabe ou o conhecimento veio depois, né? Por que eu comecei a fumar então, né? Aí a gente vai, depois de tantos anos, a gente vai um esforço danado para parar. Então pega esse seu exemplo para tudo que a gente sente. Raiva, mágoa, qualquer animosidade, culpa, remorso, arrependimento, uma série de coisas aí negativas que a gente se habitua a sentir isso. Tem hora que a gente até parece masoquista, né? Tem hora que a gente gosta de sentir. Não sabemos porquê, né? Alguma coisa muito ruim aconteceu e a gente quer voltar naquele momento ruim. Já até passou, mas a gente quer voltar naquilo, não sei porquê. Quer sentir aquela dor, sofrer, é masoquismo nosso, né? Quer sofrer aquela dor de novo. Mas a gente se inicia por quê? Uma falta de conhecimento, né? Então, muitas das vezes a gente sofre, ou na maioria das vezes a gente sofre por conta da nossa ignorância, né? Não saber ou não buscar. E a ignorância não se resolve só no sentido de estar ouvindo a palavra do outro. É um sentido que exige um esforço nosso para que a gente busque o conhecimento, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui, o Ricardo, a Mariângela, nesse momento, mas nós não, ninguém fique acreditando que a gente está, né, somos o suprassumo, não. Nós estamos na mesma busca de vocês. Só estamos aqui numa situação diferente, tentando compartilhar algumas experiências para a gente trilhar esse caminho juntos. Mas nós estamos juntos aí. Erros, ignorância. A ignorância, ela, às vezes a gente fica chateado, né? O cara chamar a gente de ignorante, né? Mas é no sentido, a gente ignora o conhecimento. Obrigado pela sua ajuda. A gente ignora o conhecimento. Nesse sentido, eu acho que fica mais suave. E a todo momento a gente está aprendendo alguma coisa. Então, se a gente não tem a humildade de saber, pô, eu ainda não tenho coisa para aprender nessa vida, todos nós já temos todo o conhecimento que é necessário. Se a gente tomar de partido nisso, para aqui, pode ir lá para fora e segue a vida, né? Pô, o cara já sabe tudo, né? Nós já temos uma consciência plena, será? Então, ignorar o conhecimento ou a ignorância, ela pode nos paralisar nesse sentido de que não continuamos na nossa caminhada. E da ignorância vem os erros, como eu estava falando. Os erros e, consequentemente, o sofrimento. Todo mundo gosta de sofrer aqui, né? Não? Engraçado, a gente não gosta de sofrer, mas as escolhas que a gente faz a gente sofrer. É impressionante, né? Um amigo espiritual fica doido. Jesus, então, nem se fala. Só o amor dele e a misericórdia, né? Porque a gente fica tentando, né? Como se diz, patinando. Mas a gente gosta de sofrer. A gente tem que falar isso, que a gente gosta de sofrer. Porque ou aprende pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Mas o conhecimento é só o pontapé inicial. A gente buscar o conhecimento é só para agora vamos botar em prática o conhecimento para se transformar em sabedoria. Só o conhecimento não resolve tudo. E para o conhecimento, a gente tem que trazer o quê?
Da ignorância, o entendimento. Os erros é para nos transformar, né? E aí, para a gente tentar ver alguma coisa, um alívio, né? Felicidade é um exagero, né? Vamos dizer assim, para o mundo que a gente vive, né? A gente fala felicidade, momentos de felicidade, né? Mas quem verdadeiramente, né? Eu falo de felicidade porque a felicidade assim é relativa, né? Porque a gente coloca essa relatividade na nossa vida. Às vezes a gente está com tudo, não me falta nada materialmente. Tenho uma família, não tenho problema, todo mundo é saudável, tem dinheiro, tem sucesso, tem um bom emprego, tudo de bom. Mas você sente que está faltando alguma coisa. Não sente? A gente sente que está faltando alguma coisa, né? Aí a gente se perde na questão emocional, na questão mental, a gente dá prioridade a outras coisas, né? E aí pode cair numa depressão, aí fica doente. Pô, mas tu tem tudo, mas fica doente, né? E a gente precisa ter esse entendimento, buscar o conhecimento, aplicar ele em nossas vidas, para que os erros, né, ou o sofrimento se transformem em verdadeira transformação. Não é complicado. Isso aqui resume boa parte. É simples, só não é fácil. Só não é fácil. Para todos nós, né? É sempre essa busca. Então, vamos seguir aqui. Então, tudo que essa pessoa aí, né, está representada nessa figura, que nos traz a lembrança de Jesus, é o esforço dele, o amor dele. A gente ainda, nós não somos capazes, me permitam, né, que eu me incluo, lógico, nós ainda não somos capazes de reconhecer o amor que esse ser teve por nós. O sacrifício verdadeiro, como diz Ramatiz, né? O sacrifício não foi na cruz, o sacrifício foi para ele encarnar, né? Foi o maior sacrifício, né? 1000 anos para baixar a vibração dele, para ele, esse ser de luz, caber num corpo físico. Esse foi o sacrifício, né? Aí os 30 e poucos anos aqui, eu acho que já foi menos pior, né? Mas a gente ainda não reconhece, alguns até duvidam que ele realmente existiu, né? Que o evangelho também é mais ou menos, o evangelho não é para mim, né? Prefere seguir de outra maneira. Mas vamos lá. A gente passou essa questão da ignorância, buscar o conhecimento, ter o entendimento, botar isso em prática, errar menos, porque não é nosso momento aqui ainda tá difícil não errar, né? Mas se a gente parar sempre, pausar a nossa vida para fazer as escolhas certas, né? Não tomar de assalto algumas escolhas, né? Porque às vezes a gente até pensa que está pronto. Não, isso aí não é mais para mim, né? Já superei isso. Aí vem uma prova. Mas é uma prova no momento que você não espera. Ou uma prova que ela vem configurada de outra maneira, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente se considera, eu não sou egoísta, né? Não sou egoísta. Não sou egoísta. Pô, faço doação para casa, ajudo ali a casa do índio, dou cesta básica, não sei o quê. Não sou egoísta. Aí vem uma situação que te coloca, e de novo, se você está conectado, essa situação que é colocada para você te desperta o seguinte, te dá uma rasteira, né? É a prova. Olha aí, como é que você não é egoísta? E vem na nossa consciência, assim, que te dá um estalo. Se você não quer estar conectado, se você acha que, não,
isso pouco importa. Mas quando a gente está conectado mentalmente, que a gente tem a nossa intuição, o amigo espiritual está ali, a gente se coloca na perspectiva de ouvi-lo, de senti-lo realmente, vem um sinal que a gente, tá aí. É um sinal para a gente aprender. Então a gente está nesse caminho, tentando encontrar o que o mestre deixou aí, que seria a consciência plena. Vamos lá. Consciência plena. Eu entendo que essa consciência plena a gente está distante. A gente tem uma estrada imensa, né? Eu acho que uma grande questão espírita também, que eu gosto de trazer o meu exemplo da minha experiência do que eu vivi, né? Conforme a gente vai encaminhando, entendendo toda a grandiosidade disso, às vezes a gente empaca. A gente fala assim, pô, Jesus está longe. Quer dizer, Jesus está longe, não. Eu tô longe pra caramba de agir como Jesus falou que eu tinha que agir. E às vezes a gente fala assim, pô, é tipo assim, eu já tirei 3 na prova, né? Para 0, já tô reprovado mesmo, né? E às vezes a gente parece dar uma sensação assim de desmotivação para a gente continuar a nossa caminhada. O cara falou, caramba, tá tão distante. Conforme a gente vai adquirindo conhecimento, que eu estava falando, né? Vamos saindo da ignorância, vamos vendo tudo que tem que ser feito, caramba. Mas essa prova é muito difícil, cara. Né? Para quem às vezes tá no primário, o cara vai falar lá da engenharia, né? Vai falar de integral, derivada, tô tomando a referência, cara, eu não tenho entendimento para isso, como é que eu vou chegar lá? Então não é para desmotivar, cuidado com nesse caminho, quando você for adquirindo conhecimento, é para estar mais próximo dele, não para se distanciar, não. Tá? Eu não sei se alguém já passou por essa sensação, né? Que às vezes já vim em casa espírita, cara, tá muito distante. Deixa eu aqui, vou fazer o meu aqui, o basicão, feijão com arroz, né? Porque isso aí tá muito longe. Se o basicão, feijão com arroz, continua fazendo bem a um próximo, que seja. Se é o teu melhor, que seja o teu melhor. Que a tua consciência esteja fielmente atrelada a isso. Eu fiz o meu melhor, nas condições que eu tinha, né? O Cortella fala isso, né? Nas condições que eu tinha naquele momento. Porque se eu tivesse condições melhores, eu faria melhor ainda. Minhas palavras, a do Cortella, ele já falou numa palestra. Mas a gente se depara com outro dizer. Quantas pessoas realmente falham naquele objetivo que elas querem traçar? Há mais pessoas que falham ou que desistem? Isso é um dizer também, não é meu, é do Henry Ford. Quem já ouviu falar de engenharia, ele falava isso. Há mais pessoas que desistem do que as que falham verdadeiramente. E é um trocadilho, né? Você vai falar, pô, mas tu continua insistindo, né? Aí vem a perseverança, né? Eu vou continuar insistindo. Vou continuar tentando. Em alguma hora eu vou mudar. Eu desisto porque eu falei? Não, verdadeiramente, muitas vezes a gente desiste de mudar, né? Não é para mim, não é ou a armadilha do espírita, deixa para a próxima reencarnação. Essa é a armadilha do espírita, né? Não tá dando nessa vida, mas como vai ter oportunidade para deixar para depois? Aí a gente deixa para depois. Só que a fila da reencarnação o pessoal tá querendo voltar e o pessoal aqui não quer, né, fazer mais filho, né? Dá trabalho, muita despesa, né? E aí a fila tá grande, porque a reencarnação é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de a gente avançar assim terrivelmente.
E às vezes a gente abre mão em vida, com toda a condição, com conhecimento, a gente abre mão de realizar o que a gente veio realizar. Sim. Vamos encontrando os caminhos, né? Nessa busca, a gente normalmente encontramos as religiões, né? Todos nós iniciamos de alguma forma através das religiões. Religar, a gente quer religar ter essa conexão. E as religiões têm o seu papel, né? As mais variadas, né? É falado, tem vários evangelhos que transcorreram ao longo da humanidade e cada um trouxe alguma coisa. Foi uma preparação, né, para a vinda de Jesus, né? Eu sei, tem até um texto aqui que eu posso buscar. Deixa eu ver aqui. Já tá me cobrando horário, tá vendo? Vou batendo papo. Já apertou aqui. É o obsessor do palestrante. É verdade. É verdade. Tá? É para ser suave, né? Eu estou procurando ser o mais suave possível, né? O Evangelho, a luz do cosmo, que é de Ramatiz, né? O Evangelho, portanto, é o caminho da evolução, indicado pelo Criador, a criatura, constituindo-se numa fonte íntima de libertação do Deus em nós. O homem evangelizado é a criatura que vive corretamente no seu mundo pequeno, a mesma pulsação criativa e vibração sublime do mundo grande. Daí o motivo por que os velhos orientais já apregoavam há milênios que o macrocosmo está no microcosmo e o que está acima está embaixo. Enquanto a ciência moderna aceita que o átomo é uma miniatura numa constelação e a constelação é a amplitude do átomo. A lei de Deus é perfeita, sem jamais se modificar para atender a qualquer particularidade ou privilégio pessoal. Ela tem por função exclusiva a sabedoria e perfeição de todos os seres. Jesus, em sua fidelidade espiritual, exemplificou em si mesmo o desenrolar das paixões humanas e depois a sublimação, assegurando a essência angélica. A sua vida no cenário do mundo físico é a condensação das leis definitivas que regem o cosmo. Ele proclamou-se com justiça o caminho, verdade e vida. As regras do Evangelho, ensinadas para a vivência correta e evolutiva das humanidades nos mundos físicos, correspondem aos mesmos esquemas disciplinadores da vida das constelações. Então, começamos com as religiões, para a gente tentar se religar com alguma coisa que está faltando, né? Lógico, todas as religiões têm os seus méritos. O problema é quando o homem quer modificar alguma coisa, como eu estava falando aqui no início. Né? Bota ali um negocinho, alguma coisa diferente e a gente não segue. Por isso que é necessário a gente buscar o conhecimento. Não só aqui do Ricardo falando, da Maria Ângela, ou em outras religiões, o pastor, né, o padre, o que seja, mas a gente buscar. A gente tem a dificuldade porque, como o Evangelho de Jesus, né, escrito pelos apóstolos, tem figuras de linguagem, um monte de exemplos daquela época, se torna bastante dificultoso o nosso entendimento. E às vezes passa despercebido, se a gente for ler aquilo ali, a gente já fica assim com uma ojeriza, né? Porque é tão complicado para a nossa cabeça, a gente não consegue ver como aplicar na nossa vida lendo aquilo ali, né? Então a gente precisa buscar outras formas de entender o Evangelho. E por isso que é necessário que a gente acredite que, apesar do Evangelho, que é imutável, como ele disse aqui, o que Jesus disse é para o indefinido, para o infinito. As leis de Deus não se modificam. Mas é possível que ele
estrategicamente, vamos colocar assim, ele colocou de uma forma que em qualquer momento, em qualquer época, é atemporal. A gente consegue vislumbrar um entendimento novo. Apesar de ter passado 2000 anos, a gente está aqui com a tecnologia, a ciência avançada, né? Espiritismo e outras coisas que já foram trazidas para ter um melhor entendimento do Evangelho. Então é preciso acreditar nisso também. Tá? Dentro disso aqui, a minha dificuldade é passar aqui. Vamos lá. Foi tudo, né? Então aqui, o Evangelho do grego, que é a Boa Nova. Em vários momentos, Buda e outros antes de Cristo trouxeram de alguma forma a Boa Nova, uma mensagem, um caminho a seguir, instruções, né? Eles tiveram essa missão de trazer e preparar para o momento que Jesus chegasse e traçasse o mais completo manual para a gente seguir, né? De todos eles, como a espiritualidade coloca, no livro de Ramatiz, é o mais completo manual. E realmente a dificuldade é entendê-lo, né? Como ler, como entender todas aquelas passagens. Aí as parábolas eu não vou entrar, porque já é no sábado, na cromoterapia, que se aprofunda no estudo das parábolas, né? Que é muito legal. E a gente vai traçando esse caminho. É a orientação do caminhar, né? Eu estava falando para a gente escolher o certo e o errado, o bem e o mal, né? Fazer bem do início para a gente ir devagarinho, tentando acertar o caminho, até que a gente encontre o seguinte: caramba, encontrei uma conexão, consigo ter o discernimento de distinguir o certo do errado. Agora é o quê? Disciplina, assumir as responsabilidades e perseverança diante das dificuldades. Perseverar. Eu acho que essa palavra, mais do que eu acho que a época que nós estamos vivendo, para perseverar é bem complicado. Nós somos envolvidos pela ilusão do mundo material, dos prazeres materiais, do que nós somos mostrados na televisão, no rádio, repetindo o que a gente deve comprar, o que a gente deve vestir, o que a gente deve comer, o que é o sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é ser o diretor de uma empresa. O sucesso é esse caminho aqui, para encontrar a verdadeira felicidade. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. A gente precisa estar ligado a isso. Porque às vezes o mundo nos coloca nessa situação, não, daqui a pouco eu sou promovido e vai. Para quem tem esse caminho, né? Outros não. Outros vão continuar naquele sofrimento, com pouco recurso material, é o karma dele nesse momento, pouco recurso, porque provavelmente ele usou mal o recurso que tinha em outra vida. Então ele vem com pouco recurso. Ele vai ter que lidar com pouco recurso. Ele vai ter que se modificar com pouco recurso, né? Ele vai ter que fazer o seu melhor naquelas condições que ele tem hoje, né? Porque as ferramentas que ele tinha maior, ele não soube usar. Isso tudo advindo da ignorância, tá? Que a gente ignora o conhecimento. Aqui. Então, os cristãos seguem o Evangelho de Jesus. E aí tem uma passagem aqui que eu acho que é importante. Que aí vincula uma coisa a outra. Também do Ramatiz. Porque somente o Evangelho de Jesus é considerado pelos espíritos o código moral da humanidade terrena, quando também existem outros roteiros morais de importância espiritual, compilados e transmitidos pelos líderes de vários povos e que deveriam ser admitidos como divinos? Não seriam dignos de apreciação pelos espíritos o Torá dos judeus, o Alcorão dos árabes, o Bhagavad Gita, né, dos hindus? Ramatiz. O Evangelho é a síntese global de todos os ensinamentos dos iniciados, que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens.
mas independente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. É o código moral de maior poder esotérico para a modificação humana, porque é definitivo e integral na sua mensagem cósmica. É de senso comum que até o momento nenhum filósofo ou cientista digno de nome vislumbrou qualquer absurdo ou regra insensata na estrutura do Evangelho de Jesus. Embora o Evangelho seja o resumo espiritual elaborado de acordo com a cultura, os costumes da etnia judaica, ele consegue expor a mensagem para qualquer temperamento humano, em face de sua contextura de universalidade, inclusive proporcionando novas interpretações educativas e redentoras em conformidade com qualquer época. Resumiu boa parte do que eu falei aqui, né? Uma coisa a outra, né? E aí, o que nós podemos falar de Jesus, né? O que podemos falar de Jesus? Uma das coisas que ele disse: meu reino não é deste mundo. Não é isso? Meu reino não é deste mundo. Resumidamente, ele está falando do mundo espiritual, da vida imortal. Se a gente não acreditar nisso, o evangelho não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido a justiça, não vai fazer sentido uma série de coisas que estão atribuídos em volta disso. Tá? Meu reino não é deste mundo. Jesus fixou a própria natureza dos seus ensinamentos, esclarecendo que viera expor e ensinar o esquema da vida eterna, ou seja, da libertação do espírito, do campo de energia condensada para o campo de energia livre. Então, nós estamos nesse caminhar, nessa mensagem que ele deixou para nós e diante da dificuldade de a gente segui-lo, né? A gente está vendo que a coisa está transcorrendo muito para a questão do conhecimento, né? Mas basta só isso também, pessoal? Jesus, ele só trouxe conhecimento? Ele trouxe mais alguma coisa. Ele vivenciou, ele deu explicações das coisas, fatores, mas ele vivenciou e procurou demonstrar uma coisa que é muito, se não mais importante até. Que às vezes até sem um conhecimento, mas com isso que ele trouxe, se a gente aprender a fazer isso que ele trouxe, a sentir isso que ele demonstrou, a gente consegue encontrar o reino de Deus em nós. Vocês sabem do que eu estou falando? Amor. Um amor. Então, às vezes, por qualquer dificuldade que nós tenhamos, a falta de conhecimento, a falta de todos os recursos até para adquirir o conhecimento, porque às vezes a gente vê numa encarnação onde a nossa inteligência é bloqueada, né? Por quê? Porque a gente era tão inteligente em outras vidas e essa inteligência não serviu para ajudar o próximo. Fomos condenados numa vida seguinte a ser limitados no nosso conhecimento, na nossa inteligência. E a gente tem que buscar isso de alguma forma. Mas não é possível falar do evangelho como conhecimento e não falar do amor. Amor que tanto falta no nosso momento, né? Se a gente for olhar, eu por acaso estava vendo o vídeo do filme do Paulo, né, o apóstolo, né? Aquela época, né, que nos parece tão grotesca, né? Tanta violência, né? Cortavam-se as cabeças e tal e tal. E eu fiquei comparando a imagem do que estava passando com a imagem que a gente vive hoje. Não estamos tão diferentes. Não estamos tão diferentes. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que estamos pior, né? Você ficar 2000 anos passados falar que está pior, dá um pouquinho só, dá uma credibilidade aí pra gente, né?
Tá feio o negócio, né? Ó, o poder bélico que existe hoje, que num apertar de botão é possível dizimar a humanidade, né? Nós somos, o livro do Ramatiz fala, pô, vocês querem falar de amor, o cara aperta o botão, Hiroshima, não sei quantos mil, né? Então, lá a gente não pode fazer muita coisa, né? Muito pouca coisa está sob o nosso controle. O que verdadeiramente está sob o nosso controle? Hoje, a guerra da Ucrânia está no nosso controle? Não. Mas o que está no nosso controle hoje? A nossa guerra. A nossa guerra com o nosso homem velho. A nossa guerra interior. A nossa mudança de comportamento. Porque quando a gente muda o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa forma de pensamento influencia o resto da coletividade. Então, se eu vibro, se eu consigo vibrar no meu íntimo o amor, o que tiver em torno de mim vai vibrar nessa sintonia. Mas se eu assisto a televisão, vejo aquela violência e repito aquela violência, para mim, dentro de casa, né, diante dos filhos pequenos, eu estou multiplicando aquela vibração. Orai e vigiai. O mestre também falou isso. Orai e vigiai. Nós não estamos vigilantes o suficiente. Nós estamos influenciados por todas essas notícias, por tudo do nosso trabalho, todo mundo comenta, e se não 24 horas, porque a gente está dormindo uma boa parte, né? Uma boa parte a gente está ouvindo aquilo o tempo todo. E olha o nosso desafio, de a gente manter o nosso equilíbrio, a gente tentar manter uma paz interior, porque a todo momento é bombardeado de informação. E a gente para de buscar, a gente acha que a informação do mundo é mais importante do que a informação do Evangelho. E nunca houve momento, talvez, de mais focado que a gente esteja em estar em nós, né? Porque o que está fora de nós, pouco a gente pode fazer, mas a gente pode fazer muito na mudança do nosso comportamento. Vamos gastar energia, esforço, boa vontade na mudança dos nossos comportamentos. A gente já sabe o que é certo ou errado. Nós já não estamos tão cegos, não somos homens das cavernas. A gente já tem boa clareza do que a gente deve fazer. Falta vontade. Falta esforço. E mais vontade. E disciplina. E perseverança. Para todos nós. Para todos nós falta isso. Né? Consegui. Apesar do slide estar correndo, eu estou falando boa parte do que... Jesus, né? Apesar de todos os outros que trouxeram mensagens ao longo, né, da humanidade, não foi suficiente. Ó, vamos trazer, né, o mestre. Encarna para testemunhar o caminho. No meio de nós, é impossível, né? Mas ele veio demonstrar. Lógico, ele tem... Jesus nasceu assim? Deus pegou e já iluminou Jesus? Lógico que não. Todos nós, né, nascemos simples e ignorantes. Mas a partir das nossas escolhas, ou o caminho é mais longo, ou o caminho é mais curto. A escolha é nossa. Era mais fácil se não tivesse dado o livre-arbítrio, né? Deus podia dar só, né? A gente seguir assim, né? Vai ali, pô, não sei o quê. O livre-arbítrio é uma dádiva. Sabia que alguém ia falar, que é o contrário. Pode falar. Não. Como a gente tem o livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Porque o que acaba acontecendo? A gente tem o hábito
de procurar um responsável para as coisas que não dão certo. Normalmente a responsabilidade é do outro, nunca é nossa. E, na verdade, a gente tem que perder essa mania, né? Assumir a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, sejam elas escolhas boas ou ruins, sabendo que mesmo quando a gente faz uma escolha ruim, ela pode se reverter numa coisa boa para a gente, porque ela serve como lição, como aprendizado, para que a gente possa aprender a usar esse presente que a gente ganhou de Deus, que é o livre-arbítrio. É que a gente tem mania de não ler o manual, que o Ricardo está insistentemente falando desde o início. Qual é o manual? É o Evangelho. Né? O maior exemplo que seguiu o Evangelho e dá certo está ali. Ó. Ele é o maior exemplo. Ele é o que está ali escrito. Ele não só falou, ensinou, como principalmente ele demonstrou com as suas ações como é que a gente devia proceder. Ele deve ser o nosso ícone, é claro. Ele é muita evolução à frente de nós, né? Para a gente não se desesperar, do tipo assim, eu nunca vou chegar aí, que a gente vai chegar, a gente procura exemplos mais próximos da gente. Tem gente, inclusive contemporâneo de alguns de nós aqui, que são exemplos um pouco mais próximos de nós, que a gente pode usar. Já que Jesus, para nós, ainda é um exemplo um pouco distante, mas que é possível alcançar. E ele veio exatamente para nos mostrar isso, que é possível. É nossa responsabilidade, né? Como vou repetir, eu já tinha falado, né? A gente vai falando, né? Porque a gente vai passando, dá uma sonecazinha, a gente se distrai, mas a responsabilidade, o livre-arbítrio traz a responsabilidade, entendeu? Invariavelmente, agora, isso pode nos impulsionar, porque a partir... Imagine se alguém tivesse fazendo escolhas pela gente. Seria justo? Alguém está escolhendo o meu caminho? E o mérito? É isso aí. É isso aí. Mas é dificultoso a gente assumir a responsabilidade dos erros, né? Quando o erro, inclusive, envolve outras pessoas, para a gente pedir perdão, então, mais doloroso ainda, né? Não vamos entrar ainda porque deve ter outras palestras que vão falar dessa parte aí. Mas olha o quanto a gente, sim, fica todo emaranhado, né? A gente que complica a coisa, hein? A gente que complica a coisa. A gente pega a linha, né, a agulha, quer sair costurando de qualquer maneira, né? E daqui a pouco tá todo enrolado numa teia que não consegue mais sair. E aí fica enrolado no sofrimento. Com o sofrimento. Fica enrolado no sofrimento. E aí esse sofrimento pode ser tão grande que ele não vislumbra nenhuma saída. E aí é ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. É complicado. E aí, como a Mariângela falou, além do exemplo de Jesus, né? Ele podia ter mandado um e-mail, né, com o manual, né? Será que vai funcionar? Mandava aí uma mensagem aí, pô, quem é esse tal de Jesus? O cara tá mandando aí, alguém ia acreditar? 2000 anos? Então ele teve que vir. Ele teve que vir, não teve saída, né? E passados esses 2000 anos, aqui estamos, né? Como o irmão falou ali, mais ou menos melhor, não sabemos ainda dizer, só ele que pode avaliar, né? Mas o recurso está aumentando, né? Vamos dizer, a disponibilidade da espiritualidade está trazendo mais recurso. Eu não sei se vocês não percebem, há uma sensação de que, apesar de tudo isso que está acontecendo de mal, há uma energia do bem maior que está sendo sentida. Eu acho quase impossível, não precisa ser médium, né, top de linha, para sentir que tá. É só se conectar com essa energia. Não se conecta com a energia aí, a televisão que está repetindo e tal. Se conecta com essa energia aqui.
Mas, nós somos responsáveis por essa mudança também. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Aí, como a Maria já falou, temos outros exemplos, né? Às vezes, a gente estava falando de conhecimento e eu estava falando do amor. Às vezes é despertado em nós mais a questão do amor ao próximo, de fazer bem ao próximo, de qualquer outro conhecimento, né? Às vezes você lê o livro de Ramatiz, tem coisas profundas. A gente habita em outros planetas, tem um livro dele, Planeta Marte. Será que a irmã Dulce sabia disso? Existe vida em Planeta Marte? Às vezes a gente também paralisa e segue um caminho só do conhecimento, sem colocar nada em prática. Aí a gente fica acumulando aquele conhecimento ali, 50 livros, já vou ler mais. Esse ano eu vou bater a meta de ler mais 100 livros. E para quê, pessoal? E essa questão do amor, para a gente desenvolver o amor, vocês acham que é fácil, é difícil? Alguém discorda dele? É fácil, é difícil? É só querer, é fácil? Como a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue, né, praticar esse amor que ele tanto colocou aí? Renúncia. A palavra é renúncia. Então a gente começa com aquele que tem mais sintonia com a gente. O que você está querendo dizer, né? Como a gente conhece o caráter dele e tudo que ele é. Isso aí. Isso aí. Isso, perfeito. É isso mesmo. Exatamente. E aí, isso, eu vou te ajudar um pouquinho complementando exatamente o que você está falando, tá? Que eu ia descrever como exemplo antes de você falar. Mas aí você sintonizou com a espiritualidade antes de mim, então tá safo. A gente pensa em roubar, a gente rouba, efetivamente. Depois a gente começa a ter uma reflexão, a gente pensa em roubar, mas não faz. Às vezes falta a oportunidade, né? Às vezes a oportunidade aparece ali e tu se tem. E quando você efetivamente vence a prova, é quando você nem pensa mais nisso. Você já respira aquela tua forma, você já é. Exatamente esse entendimento. Você já é. Então é uma escala que a gente tem que fazer para tudo. Para tudo, né? É para vício, é para raiva, é para mágoa. O que tiver de ruim é isso que você vai desenvolvendo. Exatamente isso. Entendeu? Isso. Mas é uma escolha. Se não tiver isso, é um mérito. Você buscar, você encontrar o caminho e acertar. É por aí. Então aqui, como eu estava falando, né? Exemplos aqui não faltam, né? Vieram aí para nos ajudar a dar esse impulso.
você é um Chico Xavier nessa vida. Você vai ser o melhor que você puder ser. Mas você tem que entender que você pode se esforçar para alcançar cada passo, uma coisa de cada vez. É melhor estar na direção certa do que a velocidade. Já ouviram falar isso? Não adianta ser rápido. Vou mudar hoje tudo na minha vida. Não é assim. Muda um hábito, muda o outro. Vai devagar, mas mantenha a direção. Persiste na direção. Entendeu? E eles são só exemplos aí da conduta, da condução, mas muito mais na encarnação deles, demonstrarem conhecimento, eles foram expoentes do amor. Eles foram expoentes do amor. O amor ao próximo, né? E a gente está falando difícil ou fácil. Não é tão difícil quanto parece. Mas a gente tem que experimentar algumas coisas. Quando a gente se coloca à disposição de ajudar o próximo, a gente vai começando a sentir esse fluxo. Quando a gente para de olhar o irmão diferente porque ele é preto, amarelo, que ele fala outra língua, que ele mora em outro país, que a gente enxerga o irmão verdadeiramente como irmão, a gente já começou essa caminhada. Essa caminhada de começar a sentir um efetivo amor. Mas o amor fraterno, né? O tempo está apertando. Tá? Porque eu fui falando, apesar dos slides, tá nesse conflito aqui. Aí o Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí dá uma clareza maior para a gente, né? Na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, tem a pergunta no Livro dos Espíritos, por que os espíritos precisam acrescentar mais alguma coisa além do Evangelho de Jesus? E os espíritos respondem, né? Na verdade, em vez de trazer mais entendimento, facilitar o nosso entendimento, que pareceu que transcorreu todos esses anos e faltou entendimento ainda. Falta entendimento para a humanidade de uma série de coisas que estão no Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traduz isso e é um dos livros aconselhados para fazer o culto do Evangelho no lar. Eu acredito aqui que todos que estão da casa devem fazer o culto do Evangelho no lar. Sim? Sim? Se não, já vai ter agora em novembro. O culto do Evangelho no lar, assim, tem vários benefícios, né? A Mariângela é especialista até para poder falar. Mas eu vou tentar resumir aqui diante do nosso tempo. Né? Vamos lá. Culto do Evangelho no lar. Ele está falando que eu sou especialista porque eu fiquei 6 anos dando o cursinho do culto do Evangelho no lar, que agora está sob a responsabilidade da nossa irmã Luanda. Foi o meu primeiro trabalho aqui, além do passe fundamental, que é o trabalho de todo mundo, foi o meu primeiro trabalho na casa. E ele sabe que eu tenho um carinho especial por esse curso, por isso que ele está falando que eu sou especialista. O culto do Evangelho no lar nada mais é do que a gente fazer uma oração inicial, fazer um estudo, né? Trazer luz para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, independente se todos participam ou não. Às vezes tem um filho que não quer participar, né? O marido, a esposa não quer participar, faça sozinho. Faça sozinho. A luz irá, o auxílio irá. É uma extensão do próprio tratamento da casa, para quem já tem um tratamento aqui. Os trabalhadores da casa, porventura, se você precisar de ajuda, tiver o merecimento, vai chegar a você. E também é uma oportunidade, porque se vocês acham que vocês estão em casa e não tem desencarnado, vocês estão enganados. Como aqui deve ter. Eu não sou vidente, né? Mas aqui a palestra é tanto para vocês encarnados quanto os desencarnados que chegaram até aqui nesse momento, né? Ou vocês acham que quando passa para o mundo espiritual a gente adquire todo o conhecimento? Não, a gente só descobre que a vida continua e que a gente continua do mesmo jeito, né? Com raiva, com mágoa, carregando arrependimento, tudo. A gente carrega tudo, egoísta, vaidoso, tudo. A gente leva tudo para lá, tá? Então, indicativo aí,
novembro agora, né? Então, a gente está chegando ao nosso final aqui, mais 10 minutos, né? Então, tem que priorizar aqui e focar no seguinte. Eu estava falando de amor, né? E a gente deu exemplo de alguns seres que passaram aqui por nós, que são exemplos de amor. Hoje, na atualidade, a gente falar desse amor desinteressado é quase que um negócio absurdo, correto? Vocês concordam? Diante de tanta coisa que a gente está vivendo, né? De tanto golpe, né? Golpe do Pix, golpe do celular, golpe do não sei o quê. Às vezes a gente quer ajudar uma determinada pessoa, né? Tentar exercitar a caridade de alguma forma, e a gente vê que no final a gente está sendo enganado, porque a pessoa, na verdade, está se fingindo ser um carente, não é carente. A gente lida com isso tudo o tempo todo. Então, o quanto é difícil, né? Às vezes, a gente que quer exercitar esse amor, nós somos taxados de tolos ou de bobos. Vocês não têm essa sensação? Eu tenho. Eu tenho essa sensação. Às vezes a gente querer ajudar alguém de alguma forma. Pô, mas esse cara é tão trouxa, não sabe que aquele cara lá, pô, vai fazer errado de novo. Aquele cara é incorrigível, ele não tem jeito, pô. Né? Quando você vê aquela imensidão lá de, entre aspas, que usam crack, usuários de crack em São Paulo, que ocupam quase uma região inteira, e você vê reportagens que tem mães ali insistindo em buscando os filhos para tentar tirar eles daquele vício terrível, né? Então, a gente fica muito preocupado com isso. E aí eu tenho uma leitura, que é uma música, para a gente refletir um pouco sobre isso. De a gente não se sentir envergonhado de propagar o amor. De a gente não ter vergonha disso. Hoje até parece que a gente tem que ter coragem, né, para demonstrar isso de alguma forma. Quem vai dizer de amor? Penso agora no que será de tudo, de todos nós. Ir embora ou me deixar levar? Quem vai? Mas quem vai ficar? Em meio a tantas guerras, feras, eras de rancor, quem vai dizer de amor? E no mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer de amor? Ontem eu olhei para o sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem e sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? O bem reinará na terra, quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então, que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, todos nós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveres semeado. Essa é uma música, Quem Vai Dizer do Amor, do Grupo Bem. Vocês podem ouvir no YouTube. Então, quanto é difícil. Mas às vezes a gente não pode se apegar ao resultado. A gente doa pelo ato de doar. O doar desinteressado. Para que a gente consiga o quê? Primeiro a gente doa porque a gente, vou para o paraíso, então, né, vou praticar aquele bem. Há um interesse em troca. Esse não vale tanto, tá? O que vale mesmo, a moeda que vale mesmo é aquele desinteressado. Aquela ajuda que a gente faz realmente sem se preocupar com o resultado daquilo. A tua boa ação é que vale. O que o outro vai fazer com aquilo
já é responsabilidade dele. A partir do momento que a gente fica com essa tranquilidade, eu dei aqui, mas o cara vai beber com cachaça, mas assim, lógico, dentro de uma consciência também, né, dentro de uma lógica, né? Mas a gente se colocar, né, de não estar envergonhado de expressar o amor que está dentro de todos nós, né? Mariângela. Faltam alguns minutos. Quer complementar alguma coisa? Esse amor na íntegra, a gente ainda não tem, infelizmente, a estatura moral para sentir, né? Amor, como diz a música, né? A gente não tem essa estatura moral ainda para sentir. Mas a gente pode começar a exercer isso. O melhor campo para a gente exercer esse amor é dentro da nossa própria família. Às vezes a gente é muito bom para a pessoa de fora. Para a família, às vezes a gente conhece pessoas que são muito queridas na rua, no ambiente de trabalho, é maravilhoso. Mas se você parar para conversar com alguém da família, ela dentro de casa é um verdadeiro débil, uma verdadeira débil. Né? Então o que a gente não só, a gente não deve amar só os nossos, mas que a gente comece a exercitar isso dentro da própria família. Então é o nosso maior desafio, né? Porque é o convívio diário, é onde a gente tem que lidar com o defeito do outro, onde o outro tem que lidar com o nosso. E quando a gente tiver dúvida de como agir, não tem melhor modelo pra gente. A gente se pergunta assim, o que eu buscaria nessa situação? Por mais que a gente ainda não tenha condições de ser como ele, pelo menos ele vai ser o filtro para a gente saber aquilo que a gente não deve fazer. A gente pode não conseguir fazer aquilo que a gente deveria ainda. Mas pelo menos a gente não fazer aquilo que é tão distante assim do ensinamento de Jesus. E o Evangelho é uma excelente bússola para nos indicar o caminho, como está dizendo. O Evangelho indica sempre como a gente deve agir. Se a gente não consegue ainda fazer exatamente como o Evangelho indica, pelo menos a gente procure não errar tanto, não andar tão fora do caminho assim do Evangelho. Procure aproximar as nossas escolhas cada vez mais daquilo que é certo, não deixando que o nosso livre-arbítrio faça um número de escolhas erradas tão grandes assim. Que a boa conduta seja sempre um filtro que a gente use para nos limitar. Então, como disse nós no interior, o Evangelho indica o caminho, mas o nosso livre-arbítrio vai fazer escolha. E o nosso mérito está exatamente em assumir as responsabilidades das escolhas boas e das escolhas ruins. Como eu disse antes para ele, é fácil arranjar um responsável. A gente bota a responsabilidade no irmãozinho desencarnado que nos influenciou do mal, em outras religiões chamadas de demônio. A gente já sabe que eles não são demônios, eles são irmãos. Tem menos conhecimento e que precisam desse conhecimento, precisam dessa prática para fazer escolhas mais assertivas. Né? Então, quando a gente assume a responsabilidade, eu não disse culpa, eu disse responsabilidade, por quê? Quando eu falo em culpa, a culpa me deixa encolhido num canto. Assumir responsabilidade faz com que eu tenha que me responsabilizar pelas escolhas que eu fiz. Assumir responsabilidade é ação. É você se colocar numa prática diferente, já que você já tem algum conhecimento e já sabe, porque a nossa própria consciência nos acusa, como o Ricardo disse, por mais que a gente às vezes não tenha nenhum conhecimento espiritual, a nossa consciência, aquele germenzinho da consciência divina que tem dentro da gente, diz assim, acho que você passou do limite. É o nosso termômetro. E é isso que a gente tem que usar para começar a se frear e procurar, assumindo responsabilidade pelas nossas escolhas, melhorar as nossas escolhas, ser mais assertivas. Para quê? Para que a gente possa continuar avançando na nossa caminhada evolutiva. Como ele disse, é um mal do espírito, vai dizer assim, na próxima encarnação eu resolvo. Só que vai uma dica, a gente não tem mais tanto tempo assim. Não é porque a gente vai morrer amanhã, que
A Terra está mudando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E só vamos ficar aqui aqueles que estiverem em sintonia com a regeneração, os regenerandos. Aqueles que ainda continuam insistindo em só errar e tipo assim, amanhã eu resolvo isso, eles vão ter que resolver em outro planeta. Em situações não tão boas como as que a gente já tem aqui hoje. Em planetas que estão num momento mais atrasado, uma humanidade mais atrasada, a gente vai ter que resolver isso lá. Para que a gente possa merecer estar num planeta regenerando, a gente tem que continuar acompanhando o fluxo evolutivo. Senão, se a gente estagnar, que a gente não vai retroagir, se a gente estagnar, a gente vai precisar continuar o nosso trabalho de evolução em planetas que estejam com uma sintonia mais próxima a nossa. Se queremos permanecer aqui, não podemos adiar mais a oportunidade de melhora. A hora é agora, a hora é essa, não temos mais nada. Graças a Deus. Bem, pessoal, agora amar nossos corações, né? Descruzar pernas e braços. Abrir nossos corações e mentes para esse momento de encerramento. Para que a gente possa levar o nosso pensamento e agradecer. Agradecer ao Pai, que é de infinita bondade, misericórdia, ao Mestre Jesus, por todo o seu empenho, sacrifício do passado, do presente, do futuro. Ele continua nos auxiliando, governador do nosso planeta, estendendo o braço, seu carinho, amor, acolhimento. Tudo o que a gente precisa está à nossa disposição. Deus está à nossa disposição, Mestre está à nossa disposição. E agradecemos a eles por tudo isso, tudo que eles trouxeram. Um dia reconheceremos de verdade o valor de todo esse esforço do Criador, do Mestre Jesus, de todos esses trabalhadores do bem que vem trazendo até nós todo esse esclarecimento para que realmente possamos, do fundo de nossa alma, encontrar esse caminho, essa direção correta, dando os primeiros passos um pouco mais acelerados nesse momento, para que a gente jogue todo o esforço e vontade na nossa transformação interior. E assim agradecer mais essa palestra, por mais esse trabalho. Agradecemos ao Pai Maior, pedimos ajuda para o segundo momento da palestra, que é o passe. Todos possam receber o que é necessário para esse momento. E assim pedimos autorização para encerrar essa primeira etapa, dando juntos, graças a Deus.